E aí, abençoadinhos do canal do Karazai, beleza? Então, deixa um like, se inscreve, curte, compartilha, comenta, que hoje nossa aula é sobre rugby, ok? E o rugby ele é parecido com o futebol americano, mas não é a mesma coisa não, tá? A gente vai descobrir hoje um pouquinho sobre a história e algumas regras do rugby. A história diz que tem uma lenda muito famosa no rugby de que ele surgiu de uma jogada irregular do futebol de campo. Na época, a regra do futebol de campo não era muito bem escrita e não dizia nada que não podia pegar a bola com a mão. Estava só na mente das pessoas de que a princípio aquilo não era legal. Mas alguém, um jogador de um colégio, pegou essa bola na mão, saiu correndo e fez o gol. E na regra não dizia que não podia, não estava escrito. Então tiveram que mudar a regra do futebol. E disso daí, a princípio, teria surgido o rugby. Doido, né? Deve ter sido muito engraçado. Todo mundo certo ficou sem entender nada, né? Legal, bem louco, empolgante. Imagine que doido. Bom, a partir disso teria surgido o rugby. Essa é uma lenda muito difundida, muito conhecida. E então isso é uma das versões e é a versão mais difundida. Até porque é a mais engraçada, a mais legal, né? O primeiro jogo internacional ele aconteceu em 1871, né? E foi o jogo entre duas seleções da Escócia e da Inglaterra, aonde a Escócia acabou vencendo o jogo. A Escócia aí ela é muito reconhecida pelos trajes, né? O kilt. Lembra do kilt? Kilt é aquele parecido com uma saia, sabe? Esse aqui, ó. Então, esse é uma característica escocesa, né, muito conhecida no mundo. Aqui temos um pouquinho da história do rugby. Bom, basicamente, o rugby, assim como a maior parte dos esportes, ele foi evoluindo ao decorrer do tempo. E muitas coisas foram mudando. Parte da mudança foi feita para que o jogo fosse mais organizado e que ele fosse mais dinâmico, consequentemente fosse mais atrativo para a televisão e para o público. E parte dessa mudança foi por causa dos erros que foi surgindo, né? Necessidade mesmo. A maior parte dos esportes passa por essa evolução, por essa mudança, para que torne o jogo mais dinâmico, mais divertido e que ele seja também atrativo e interessante para quem assiste, certo? Já a gente vai falar melhor sobre essa questão de pontos. Aqui tem um histórico de quanto valia cada ponto e tudo mais, mas a gente não vai falar muito sobre isso, porque depois a gente vai falar como é hoje, que é o que mais importa. O campo ele é retangular, do mesmo jeito que é um campo de futebol retangular, mas ele pode ter até 144 metros. E o campo de futebol é menos do que isso, certo? Então é um campo bem longo, bem comprido. E ele pode ter até 70 metros de largura. Então ele é muito, muito grande. Só você pensar assim, ó. Uma quadra tem 100 metros, em média, né? 100 metros de comprimento. Então dentro de uma quadra, onde tem as casas, assim, uma quadra cheia de casa, né? Uma quadra da rua, não cabe um campo de rugby. É muita coisa, né? Aí a gente tem a linha do meio de campo, assim como a maior parte dos esportes, certo? E depois a gente tem também como se fosse o gol, que é
um H, é em formato de H. Não é igual ao do futebol americano. Ó, o do futebol americano é assim. Beleza? E o do rugby é assim. Ok? Então tem suas diferenças. De um jeito ou de outro, aquela trave do meio ali, ó, a bola para fazer o ponto extra, que a gente já vai falar desse ponto extra, ela tem que passar por cima daquela trave e no meio das duas. Então tem a travinha ali, ela tem que passar entre aquelas traves. Ok? E o campo, ele é mais comum ser de grama, tá? Mas ele também pode ser de areia, de barro, pode estar nevando, não tem problema, mesmo com neve eles jogam, claro, desde que seja uma neve não muito alta, mas eles jogam. E esse é mas o grama é o mais tradicional, tá? Campo de grama, né? Seja ela sintética ou natural. A equipe de rugby são 15 jogadores titulares, certo? E 7 reservas. Então tem 15 no time oficial e tem 7 reservas. No rugby, ao contrário, aí vem a primeira diferença do rugby e do futebol americano. No futebol americano, a bola pode ser passada para frente. No rugby, não pode, só para o lado ou para trás. Então, para que você jogue a bola para frente, por exemplo, é só se você chutar ela, né? Acontece em muitos momentos do jogador jogar a bola no chão e chutar. Aí sim, aí ela vai para frente, mas com as mãos apenas para o lado ou para trás. O que muda bastante a dinâmica do jogo, certo? Não pode usar proteção como do futebol americano. As proteções do rugby são muito mais leves, muito mais simples, né? Então o que pode usar é esparadrapos nos dedos, alguma coisa assim. Ou tem um capacete que é tipo de um EVA, bem fininho, uma espuma fina, né? E não é todas as posições que usa. Tem até um certo peitoral que pode ser usado, mas é só algumas posições específicas. Então a maior parte mordedor, aquela protetor de dente, né? Aquele também pode ser usado e só, né? O resto é só na pele, ok? Agora sim, vamos para nossas pontuações. Temos primeiro o ensaio, ou try. O try vale 5 pontos e o try é isso daqui, ó, dá uma olhada. Então, você marca o try cada vez que você encosta a bola para frente da linha final do campo adversário. Then feeds it, and here's Daeg dummying. Israel Daeg pops it up, try. Extraordinary by Israel Daeg. Sure, it was Noni with the try, but it was Daeg with the athletic appearance. And the try is good. Passing up to Tony Thompson. There's the first try. Então, você chega no final do campo adversário, tem a linha do final do campo. Se você encostar a bola após a linha no chão, você faz um try, certo? Aí, quem faz o try tem o direito de uma conversão ou um chute. Esse chute acontece na mesma linha aonde você tocou a bola no chão. Por isso, eles tentam colocar a bola o mais perto possível do H. Assim, o chute vai sair em linha reta, é muito mais fácil. Senão, ele vai acabar saindo em diagonal e é um pouco mais difícil de realizar o chute, certo?
Por último, não são só esses 3 tipos de possibilidade de pontuação, mas são os 3 principais. Temos o pênalti, a penalidade, né? Que dependendo do tipo de falta, você tem o direito a um chute em direção ao H e esse chute vale 3 pontos. Certo? Muito bem. Quais são as principais equipes do rugby? Bom, as principais equipes do rugby são a Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Inglaterra, França, País de Gales, Argentina e Escócia. O Brasil já tem melhorado muito seu desempenho, mas ainda não está no nível dessas equipes. E o mais interessante é que na Nova Zelândia o rugby é o esporte mais praticado. É como se fosse o futebol aqui para nós. E a Nova Zelândia tem uma tradição muito legal, porque lá eles têm uma cultura de valorizar a sua tribo indígena de origem do país. E para isso eles fazem uma dança, que é uma dança de guerra, chama-se haka. O haka, as equipes da Nova Zelândia, a equipe Nova Zelândia do rugby faz o haka antes de começar todos os jogos. E eu acho muito legal, acho que você vai gostar. Então vê aí como é que é o haka da Nova Zelândia. Vai, dá o play aí, editor! Muito bem, esse aí é o haka. Da hora, né? Eu acho legal. Para quem não sabe, a bola de rugby ela é oval. Mas não é oval igual a do futebol americano. Ela é menos pontuda. Então a bola de rugby é igual essa daqui, ó. Entendeu? Então, resumidamente, essa é a história e as regras do... Entendeu? Não? Então calma. Segue aí e dá uma olhada num resumo de tudo que a gente viu. Portal do Rugby apresenta Guia para Iniciantes no Rugby. Em sua modalidade tradicional, o rugby é disputado por 2 equipes de 15 jogadores cada, em 2 tempos de 40 minutos. O campo é gramado e tem dimensões semelhantes ao do futebol. Em suas extremidades, há 2 traves em formato de H. O H serve para os jogadores tentarem pontos chutando a bola entre as traves. Os jogadores podem correr com a bola em mãos, é permitido.
mas somente é possível passar a bola com as mãos para trás ou para o lado. Para frente, o passe seria ilegal. Se a bola cai das mãos do jogador e vai para frente, há uma infração, é o chamado knock-on. Os jogadores podem chutar a bola para frente sim, mas somente o jogador que chuta ou um atleta que estava atrás do chutador na hora do chute pode apanhar essa bola. O rugby é um esporte de contato, somente o jogador que estava com a posse de bola pode ser derrubado. Um tackle ocorre quando o portador da bola é agarrado por um ou mais oponentes e levado ao solo. O jogo é corrido, só para em caso de pontuação, infração ou se a bola sair de campo. Há 4 formas de se pontuar no rugby. A principal delas é o try, vale 5 pontos. O jogador deve apoiar a bola na área de meta de seu adversário, contato simultâneo, mão, bola, chão. Depois de um try, o time tem direito a um chute ao gol, ao H, valendo mais 2 pontos é a conversão. Em caso de penalidade, em caso de falta grave, também é possível chutar a bola a gol, valendo mais 3 pontos. E com o jogo aberto, com o jogo em andamento, a equipe pode chutar a bola ao gol também, vale outros 3 pontos, é o chamado drop goal, mas a bola deve tocar no solo antes. Scrum, 8 jogadores de cada lado se atracam e se empurram disputando a posse da bola, que é introduzida no meio da formação. Line out, o alinhamento lateral, é uma forma de reiniciar o jogo após a bola sair pela lateral. A bola é lançada no meio de 2 fileiras de jogadores que podem inclusive ser erguidos para disputarem a posse da bola. Já o ruck acontece depois que um jogador com a posse de bola vai ao chão. O ruck é uma fase do jogo onde um ou mais jogadores de cada equipe que estão sobre seus pés em contato físico se agrupam ao redor da bola, disputando a posse dela. A bola forma a linha de impedimento, o jogador não pode dar a volta nessa linha de impedimento. Já o maul acontece quando o jogador portador da bola é agarrado por um ou mais oponentes e fica de pé. Seus companheiros vão ajudá-lo a ser empurrado para levar a bola adiante. O Rugby Union, também chamado apenas de rugby, possui 2 modalidades principais, o rugby tradicional de 15 jogadores e a modalidade reduzida, o Rugby Sevens, disputado por 2 equipes de 7 jogadores em 2 tempos de 7 minutos. O campo é do mesmo tamanho e as equipes normalmente jogam mais de uma partida por dia. Gostou do rugby? Ficou interessado? Então acesse portaldorugby.com.br e saiba mais sobre o esporte. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Rugby. Joia? Ficou interessado? Que bom! Se quer saber mais, entra no site oficial, né, da Confederação Brasileira de Rugby. Lá você vai ter mais informações. Comece a assistir o rugby se você tiver a possibilidade. É um jogo interessante, né? E você vai ver que tem que ser bruto para jogar essa parada aí, certo? Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima aula. Não esquecem, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!